Bom dia, muito bom dia. Hoje o Ivan quis participar aqui do Bom Dia, porque ele não saiu de cima desde a hora que eu comecei a arrumar as coisas na mesa. E estamos aí nesse sábado, sabadão, dia 13 de junho, para a gente começar mais um café, né, Ivan? Como é que vocês estão? Bom dia, Zacarias, Fabi, Mônica, Virgínia, Deise, querida. Muito bom dia. Bom dia, Valéria. Tudo bem? Oi, Cacau. Bom dia, querido. Bom dia, Lu. Acho que ele queria só dar um alô mesmo, Alê. Porque ele veio aqui, esperou eu iniciar a live e ó, já foi pra lá. Muito bom dia, queridos. Bom dia, Rafael Medeiros. Bom dia, Semira. Como foi ontem o dia de vocês? Hoje é o dia que se comemora, né? O dia de Santo Antônio. E aí eu tava vendo várias curiosidades sobre ele. Inclusive que ele não é santo casamenteiro, não, né? O Brasil, ele deu uma inventada aí nessa coisa aí por uma questão de comércio lá em Ribeira, né? Como é que a gente transforma tudo de acordo com as nossas necessidades? E aí o nosso amigo José Cláudio tá chegando aí, ó. Bom dia, querido! Bom dia. Que Tá me ouvindo alegria! bem? Estou te ouvindo muito bem. Muito bom. Também estou Que te ouvindo alegria! bem. Uma alegria estar com você essa manhã, viu? Muito obrigada por ter aceito novamente o convite de estar conosco aqui, esquentando esse cafezinho logo cedo. Eu convidei muita gente, muitos amigos, e ouvia de forma muito carinhosa, falando assim: Poxa, Cláudia, adoraria ouvir, mas é muito cedo. Aí eu falei que eu também pensando de forma preguiçosa, eu falei assim: realmente, 7 da manhã. Aí, quando eu abro aqui e vejo que já tem 20 pessoas, eu falo assim: Meu Deus, trabalhar com Cristo é acordar mesmo, porque dormir a gente já dorme há mais de 2.000 anos, né? Precisamos acordar. Não para fazer igual muita gente fala: eu gosto de acordar cedo para ficar mais tempo à toa. Não, para utilizar nosso tempo, né? Pois é. Acordar cedo tem sido um aprendizado para mim, né? Agora eu já faço isso sem muito sacrifício. Nos primeiros cafés, eu tinha que domar o mau humor, porque acordar cedo era uma coisa que mexia muito comigo. Mas agora, né, como tudo, a gente vai exercitando, uma hora vira hábito, né? É verdade, Eu verdade. já tenho acordado até sem despertador. Antes de tocar Olha, o telefone, antes de tocar o despertador, agora já desperto, né? Já vira um hábito. E assim como tudo. Então, por isso que a gente tem que forçar a fazer, ter boas atitudes e bons pensamentos, porque enquanto não é natural, a gente força. Uma hora vira hábito. verdade. Tudo na vida, né? Tudo na Exato. vida. Vai ficando mais confortável, mais gostoso. A gente vai dando utilidade. E isso vai preenchendo muitos gaps, muitos vazios dentro de nós. Quando a gente começa a se sentir útil sem perceber, é como aquela. Eles falam assim: de grão em grão a galinha enche o papo. Então, de pequeninas atitudes que a gente vai fazendo, de repente vai produzindo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. A gente sabe disso. Mas a gente sabe disso muito na teoria. Pouco a gente traz isso para hábitos. Tipo assim, na hora da dor, da dificuldade, a gente entender que assim, a gente não está sozinho. Mas é porque a gente também está crescendo. Tem hora que eu paro e falo assim: poxa, tem hora que a gente espera demais da gente. E aí a gente se angustia, porque a gente quer estar evoluído, quer estar perfeito, não quer mais pensar mal. E não é assim, né? Isso tem um Tem, tempo. É como se a criança quisesse começar a andar se ela ainda tem que passar pela fase de engatinhar. A gente está exatamente. engatinhando ainda. Exato. Mas a gente fala para criança, né? Mal começou a andar, já quer correr. É a gente também. Só que como a criança, que ainda não tem o controle do equilíbrio, tenta correr e cai. Nós também tantas vezes caímos, né? Mas vamos lá, senão a gente já começa outro assunto antes de entrar no assunto, porque a gente já vai se posicionando.
Hoje, com o nosso querido José Cláudio, a gente vai dar continuidade ao capítulo 13, que trata sobre não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Hoje a gente vai ler os itens 5 e 6, que fala da parábola, né, do óbolo da viúva. Parábola não, a passagem, não é parábola não, passagem. E como o meu amigo vai fazer a prece final, eu vou então fazer com vocês aí a mentalização para a gente iniciar. Tudo bem? Tudo bem. Vamos. Senhor, nessa manhã de sábado, estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, mas não quero fazer hoje dessa prece um petitório, quero fazer uma prece de agradecimento, porque agradecer, Senhor, muitas vezes é o que nós podemos fazer de melhor por nós mesmos. Agradecendo, a gente volve os olhos para tudo aquilo que é bom, que é belo. E assim a gente ofusca as coisas que estão depreciando, as sombras, tudo aquilo que tenta tantas vezes nos jogar para baixo. Agradecendo, a gente percebe que os nossos problemas são de verdade tão pequeninos perto da imortalidade da vida espiritual que todos nós temos. Fomos todos criados para a perfeição e para a felicidade. Sabemos que o caminho é bem, bem longo, mas agradecendo, esse caminho se torna mais leve, Senhor. E é por isso que hoje quero agradecer e iniciar com o coração repleto de muita gratidão esse estudo, para que a gente possa, com a mente aberta e o coração são, receber todos os ensinamentos dessa leitura. Pedimos licença, então, para iniciar com a graça de Deus e com a presença de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, pode começar, meu amigo. Você já sabe aí como é que a gente vai fazendo. A gente vai falando, parando, para não ficar muito maçante, né, a leitura. Então, vamos lá. E Dora, qualquer momento que você quiser falar alguma coisa, não fica com receio de interromper, não, porque eu acho que o bacana aqui é justamente não virar uma palestra, mas um bate-papo, inclusive quando as próprias pessoas vão se posicionando, falando, comentando, tá bom? Tá Vamos certo. ficar, me sentir muito em família mesmo. Com certeza. Vamos Tá lá. bom. Vou começar lendo aqui então. O óbolo da viúva. Jesus estando sentado defronte da caixa de esmolas, considerava de que maneira o povo nela atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nela colocou somente 2 pequenas moedas, do valor de 1/4 de vintém. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram na caixa de esmola, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Está em São Marcos, capítulo 12, 41, 44, e também em São Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4. A gente já pode começar comentando antes de Com passar para o item certeza. 5. Vamos sim. O que eu acho interessante quando fala assim, o óbolo da viúva, por que Jesus buscava sempre o mais simples? Quando a gente ainda tem tanto dentro de nós os valores tão mais assim elaborados, valores mais positivos no olhar humano. Tudo que é rico, tudo que é bom. Fazemos isso até com nossos filhos. Olha, o filho do vizinho passou em primeiro lugar na faculdade de medicina. Olha, não sei quem já está trabalhando. Olha só, se deu bem na empresa multinacional. E assim a gente vai esmagando. E Jesus sempre buscava o melhor, mesmo quando tudo parecia ruim. Se a gente não tiver isso hoje em dia, se a gente não buscar dentro da gente essas verdades, a gente vai ficar perdidos, cegos, sem ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. E quando Jesus faz assim
uma menção ao que ela doou, se a gente trouxer isso até para a nossa casa espírita, a gente percebe que isso, quando entra alguém bem vestido, que demonstra ter uma capacidade financeira melhor, infelizmente as atenções são outras. Quando chega aquela pessoa tipo a viúva, que para a época já era discriminada, era aquela que era sem marido, sem sustento, jogada ao acaso, por causa da cultura da época, não é nem que era errado, era cultura. Mas hoje já não se pode permitir isso. E aí, quando entra alguém muito simples, a gente tem logo um incômodo. Já percebi na minha casa espírita, não falo isso como uma crítica, eu falo isso como uma reflexão para aprendizado nosso. Quando chega alguém que do nada é força de expressão, adentra a casa e se percebe que ali está uma pessoa com trajes muito simples, um cheiro não muito agradável, porque está sem banho, imediatamente é retirado da sala para ser conduzido. Lógico, quando o bom senso diz que realmente a situação está impossível de lidar, sim. Mas eu fico pensando, se Jesus estivesse ali, ele conduziria aquele irmão para fora da sala? Ou ele viria naquela oportunidade a forma de abraçar, conforme a gente vê, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, abraçava os que precisavam. Não tinha medo dos leprosos, cuidava de quem estava. E a gente foge. Então, assim, quando a gente pega o óbito da viúva, se a gente não tiver pedir a Deus sabedoria, eu até achei bonito quando você falou assim, eu quero fazer da minha prece um petitório, né? Então, realmente, mas a gente tem que pedir sim, em alguns momentos, pedir sabedoria, para que a gente possa pegar o Evangelho hoje, não ficar mais nessa superficialidade, mas ter certeza que na simplicidade que a gente encontrar aqui dentro, a gente se torna muito rico, tentando Com ajudar. certeza. E aquele dinheiro... Não, perdão, pode seguir. Não, e aquele dinheiro que ela colocou foi assim, os que ostentavam, porque imagina, a pessoa jogava naquele local um dinheiro, que daqui a pouco a gente vai explicar melhor isso. Aquele dinheiro eram moedas. Então, os ricos tentavam provavelmente jogando, fazendo aquele barulhão. O que eu Como ia hoje. dizer. Qual a nossa moeda hoje? A gente pega o celular, tá ajudando, faz logo um selfie, ou faz logo uma live. Nossa, gente, não estou aqui tentando ostentar, mas eu fui na casa espírita, ajudei, fiz. E a gente sai, a gente ama fazer essa divulgação. E ela foi ali tão timidamente, jogou aquele, devia ser representado como centavos. Igual você tem um troco hoje de 1 centavo. Eu acho que nem está existindo mais isso. Simplesmente antes davam a bala, hoje não deve dar mais nada. É 1,99. Eles não vão dar um troco de 1 centavo, dificilmente. E aí ficava. Quando ela colocou, imagina a humilhação que deve ter sido. Tanto é que Jesus chama a atenção dos discípulos lá na frente. Né? Exato. Mas fala aí, Essa caixinha, esse cofre das ofertas que diz ali, né? Dependendo da tradução que você pegar para ler, ele vai chamar daquele... Ai, meu Deus, tem um nome. É gasofilácio. Que é uma caixinha de ofertas, né? Como essas caixinhas da igreja, que você vai lá e coloca a oferenda, né? Então, isso aí, essa passagem se passou dentro do templo, né? E aí, no livro da Sabedoria do Evangelho, que eu até printei ontem e te mandei, não sei se você teve tempo de ler, mas era do Carlos... Então, só que a impressora, ela não saiu com a letra muito legível. Eu até forcei muito, li tudo, marquei um monte de coisa aqui, baby. Mas a letra não saiu muito legível. Eu acho o máximo estudar baseando nisso, né? Inclusive, esses dias eu estava até comentando com o Carlos André e fica aqui uma dica de como que eu tenho feito para buscar, né? No site do NEP, que é o do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, tem uma abazinha ali que diz Estudando o Evangelho. E aí, quando você clica ali, não sei se você já sabia disso, José Cláudio, talvez eu já esteja falando uma coisa. Aqui. Então. Aqui, não sabia não. Então, você vai lá no site do NEP, né? Eu já até salvei e coloquei na página, na área de trabalho do meu telefone, porque aí eu já tenho um atalhozinho, já vou direto para lá. E aí lá tem uma abazinha escrita assim, Estudando o Evangelho.
Você clica ali e coloca o nome do livro bíblico, né? E da passagem que você deseja pesquisar. Ele vai fazer a busca, vai te dar o trecho daquele livro bíblico ali que você pesquisou e vai dizer, dentro de tudo que o NEP já pesquisou, todas as obras que tratam sobre aquela passagem. Algumas espíritas, na maioria, e outras não. Então ali, se por exemplo, eu botei ali sobre o óbolo da viúva, né? Apareceu esse aí, da Sabedoria do Evangelho, né? Do Carlos Pastorino. E acho que apareceu mais uma outra que eu não consegui encontrar. Mas geralmente ali eu encontro outras obras que tratam daquela passagem para que eu possa me elucidar no estudo, né? Então tem sido muito rico, tem sido muito interessante isso, para estudar o Evangelho mesmo, a passagem, né? E a Sabedoria do Evangelho são vários volumes, né? Eu já procurei até ver para comprar, porque eu gosto do livro na mão. Mas aí eu falei assim, não, calma, já tem PDF, né? Calma, também não preciso deter todos os livros do mundo, tenho em conta em PDF facilmente. E aí eu lendo, você deve ter lido, obviamente, né? Você falou que até imprimiu, que ele traz uma leitura tentando nos colocar dentro da passagem e a gente imaginar como que aquilo aconteceu, né? E eu achei muito interessante isso, porque ele coloca assim, você imagina, aí estava ali, né? E aí aquelas pessoas que tinham dinheiro, às vezes deviam até trocar o dinheiro só para ter mais moeda. Porque quanto mais barulho fizesse na hora que caísse, né? Mais os olhares se voltavam, né? Para dentro para aquela pessoa, né? Então aqueles sacerdotes deviam botar logo um sorriso no rosto ao ouvir o tilintar das moedas, né? E aí quando veio aquela senhora e jogou 2 moedinhas das menores que tinham para a época, ele nos coloca ali imaginando, eu imaginei a cena, né, dos discípulos se entreolharem, botarem aquele sorrisinho como quem diz assim, essa daí voltou quase nada, né? E aí foi a deixa para Jesus dar a lição e explicar, né, que o valor verdadeiro não era naquela quantidade material que estava sendo ali colocada, mas no sentimento, no desejo de colaborar que estava sendo empregado por aquela senhora, né? Então eu achei muito, muito legal essa leitura do Carlos Pastorino, porque ela me colocou ali, imaginando a cena realmente, né? E aí você completa o entendimento, você praticamente imagina realmente e vê a cena de Jesus passando a mensagem. Inclusive, eles botam até foto que ajuda a visualização e explica É, que geralmente são lugares que era próximo a uma igreja, ou aliás, em frente a uma igreja. Ainda detalha como que era a disposição, que tinha os potes onde você colocava se você tinha feito isso, esse tipo de erro, aquele tipo de erro. O que você estava pedindo, você tinha lugares para colocar. Olha como eles diferenciavam. Tipo, aí você ficava sabendo, porque ali, dependendo do pote que você colocasse, o pessoal já sabia assim, ele está errando nesse tipo de atitude. Como que a gente tem mania de vigiar o outro? Não bota um pote só para você não ficar sabendo da vida de ninguém. Você vê que há mais de 2000 anos a gente vive essa fofoca, essa curiosidade, essa vontade de exatamente. saber o problema do outro. E isso tudo dificulta a nossa caminhada. E a gente tem muito que aprender aí, nesse óbolo da viúva. É até interessante, porque Jesus traz o óbolo da viúva, algo tão a esmo, mas olha que lição bonita e importante, mostrando que a gente pode ajudar muito se a gente quiser. Porque na visão do mundo, essa viúva não fez nada. Porque parece que, segundo aqui algumas leituras que a gente vai tendo, esses centavos mal dava para comprar um pão na época. E o que ela não tinha, ela tirou do que não tinha, no sentido tinha tão pouco, mas teve coragem. Isso é fé. Isso é Exato. simplicidade, porque na cultura dela, para a época, na leitura vai dizendo isso, que ela entendia que ela estava agradando a Deus, que ela estava ajudando, estava auxiliando. Hoje se tenta agradar a Deus, mas muitas vezes por interesse. O dela, para Jesus trazer, com certeza Jesus viu simplicidade, seriedade, desprendimento. Jesus viu É. ali boa vontade. E é isso que precisa ser encontrado em nós. Você falou algo muito importante. Ela estava ali focada em agradar a Deus. Quantas vezes a gente foca em agradar o outro, né? E aí é que a gente se perde.
porque são moedas de valor completamente diferentes, né? E sabe o que que é legal, Dora? Quando eu vou fazendo essas lições, não que eu vivo de forma extasiada na fé, não vivo não. Às vezes eu passo um dia inteiro me refazendo, lendo, estudando, ligando para algum amigo, aqueles amigos mais próximos aqui de Macaé. E fulano, não estou bem. Aí a gente só em bater um papo. Por quê? Porque às vezes a gente, não fugindo do texto, mas para a gente entender o quanto, muitas vezes a árvore que dá fruto é a árvore que é mais visada, que mais recebe pedrada, porque as pessoas querem tirar o fruto. À medida que o próprio livro dos Espíritos fala que nem todo espírito obsessor é algum caso do passado, é alguém que a gente tenha dívida, que a maioria é por questão de inveja. Olha só que esclarecimento. Então, aquele que está um pouco feliz, ele é visado. Tanto é que a orientação é que a gente evite muito se expor nas redes sociais, porque quando você coloca na rede a sua felicidade, mesmo que ela seja só daquele pequeno momento, ela causa uma inveja em muitos que não têm. Porque nem todo mundo está vivendo uma família feliz, nem todo mundo está vivendo uma questão financeira feliz, nem todo mundo está sendo promovido. Aliás, tem muita gente até desempregada. E aí o que falta em todo mundo, e você de repente faz uma postagem, a quantidade de energia. Eu não estou falando naquele sentido, como que fala? Não é superficial, não, é místico, não. Ah, mas isso é um olhar místico. Não, a gente está falando de ciência. Um olhar negativo cria uma vibração e aquilo plasma. E se você tem facilidade de sintonia, aquelas energias te envolvem. Então, como é preciso a gente ter muito cuidado com a nossa forma de viver e entender que a gente tem capacidade, se a gente é filhos de Deus e somos centelhas divinas, somos criaturas divinas. Então, existe em nós toda a possibilidade de mudança, de melhora. E às vezes a gente fica mendigando, cobrando, Deus, cadê isso, cadê aquilo, cadê minha casa própria, cadê meu carro, cadê minha saúde? Aí, com a doutrina, a gente vai aprendendo que tudo que talvez nos falte, ou a gente combinou antes de reencarnar que a gente teria aquela caminhada, ou a gente, por excesso do passado, vem a escassez do presente. E como é preciso resignação. Aí o Evangelho está cheio dessa sabedoria, desses centavos, mas que são milhões de informações, se a gente abraçar, para a gente não viver nessa. Provavelmente aquela viúva na visão do Cristo, era muito mais rica que todo o rei da época. Exatamente, né? E ninguém é tão pobre que não possa dar algo de si. Deixa eu parar só um instantinho para poder ler aqui. A Ana pediu para colocar a dica, aí a Geisa pôs logo embaixo. Obrigada, Geisa, do site do NEP, da aba Estudando o Evangelho. A Luiane comentou, engraçada a nossa prepotência ou até ingenuidade de achar que podemos enganar a Deus. Veja bem como que a gente é, né? Nosso tempo não é o tempo de Deus. Na verdade, o nosso tempo é o tempo de Deus, só que a gente está preso num momento de uma experiência terrena. E aí a gente conta o tempo desta forma, né? Porque neste planeta o tempo é contado desta forma. É por isso que dá essa diferença, né? Mas, na verdade, até aqui o tempo é relativo. Um dia, para uma criança, ele parece que tem ali, sei lá, 40 horas de tanta coisa, né? Que ela pode viver, aquela coisa toda. E, de repente, para a gente, que faz tudo tão mecanicamente, o dia passa em 10 minutos. O dia passou e você nem viu. Nem se deu conta das pequenas coisas. Então, é uma relatividade, mas o tempo é o mesmo, né? Para Deus, para todo mundo. A gente é que vai se perdendo nesse tempo, perde a oportunidade de vivê-lo de fato, né? De estar no momento presente. Tem até uma meditação que incentiva isso, né? Você se colocar no momento presente, porque às vezes a gente está com excesso de passado ou com excesso de futuro, que é a ansiedade, e esquece dos detalhes tão importantes do hoje. E essa coragem, muitas vezes, Dora, de tentar ajudar, porque ele está vivendo um momento de desemprego. Então, assim, muita gente tem medo de ajudar e faltar. E porque é a falta dessa confiança. Se a gente, quando ajuda, aquilo multiplica,
muitas vezes o medo ainda, tanto é que você vê que no início da pandemia, qual era a maior crítica que estava havendo? Que quem tinha condição ia para os comércios e Estocado. comprava em estoque, e estocava em casa, sem a preocupação se ia faltar para o outro. Aí a gente vê aquela história de Chico Xavier, que, segundo contam, né, a gente entende que isso é uma verdade, porque quem conta a gente entende que é uma pessoa idônea, que chegaram num lugar e Chico estava comprando tomates. E aí o pessoal percebia que Chico pegava um tomate bom e um tomate mais ou menos. E a pessoa questionou, Chico, não estou entendendo, você está comprando tomate, está levando uns estragados, uns que não estão tão bons. Ele, mas se eu pegar todos os bons, vai faltar para alguém. Aí eu fico pensando assim, falei, meu Deus, eu tô muitas vezes eu faço hortifruti, eu fico catando melhor, a melhor aparência. Eu olho, eu verifico, tá? Se tiver alguma marquinha, eu não pego. Aí depois que eu vi essa história, isso me pesa tanto. Não é que eu fico pegando, que está estragado. Eu falei assim, Senhor, como que é viver realmente contigo? Porque viver com o mundo, viver com Mamon é fácil, mas viver com Jesus é se desprender de verdade. E É. tem um Gabriel, eu acho que é Gabriel Marinho, se eu não me engano. Ele é até de Niterói, um garoto novo, mas está fazendo assim muitas palestras bonitas. E uma palestra dele chegou a me emocionar, ele falou assim, que eles fazem visitas a famílias carentes. E que chegando lá, uma senhora começou comentando com ele, falando com ele, que ela tinha passado um momento muito difícil em que ela só tinha R$ 50 para pagar a luz, senão iriam cortar. E uma amiga dela ligou para ela, dizendo que em casa não tinha nada, já estava ali há quase mais de um dia com fome. E ela pensou, pensou, disse que não podia ajudar, mas aquilo pesou tanto que ela pegou os R$ 50, passou no mercadinho, comprou tipo um pouco de arroz, feijão, alguma coisa e levou. E falou para esse Gabriel que falou assim, olha, eu não sei quando que eu vou pagar a luz, mas eu não podia deixar aquela amiga com fome. Aí eu fico pensando assim, às vezes a gente pensa que está indo ajudar e a gente quer ajudar. Como falta na gente, às vezes, essa coragem. Quando a gente vai visitar uma pessoa assim, a gente, nossa, que pessoa necessitada, que casa pobre, tá cheia de goteira. E a gente, desculpa, Não, aqui é eu assim fui mesmo. velho, A gente se eu emociona. fui velho, eu fui tão mole, eu não era assim. Eu era assim, para mim, ser coragem é não ter lágrimas nos olhos. Mas hoje, apesar de eu saber que quem chora é forte, eu me envergonho. Eu fico com receio. Até porque eu não sei chorar igual o pessoal da Globo. O pessoal da Globo, as lágrimas escorrem, elas continuam falando normal. Eu começo a chorar, eu começo a ficar igual criança, ali o beicinho, a voz fica muda, e eu que pensando, meu Deus, eu queria ficar igual criança, eu queria continuar falando. Aí eu fico pensando assim, como que é rica essa mulher, gente? Ai, ai. Ela tá cheia de goteira na casa, ela só tinha R$ 50 para pagar a luz, não tinha nem dinheiro para depois comprar alimento, mas que coragem é essa de acreditar naquela passagem que tem lá, que Deus cuida dos pássaros, por que que não cuidaria de seus filhos? Aí eu falei, ah, Senhor, ensina, porque eu tenho 30 aninhos de doutrina espírita. Eu já li as obras, estudei as obras, continuo estudando, mas talvez pratico pouco. Porque eu vejo o quanto me apavoro quando parece que no final do mês não vai dar para pagar as continhas, sabe? A luz, a água, a internet, o IPTU. E aí fico assim sofrido. Eu falei assim, Senhor, me ensina a trazer a teoria para a prática, confiar mais. Senão o que eu falo não vai reverberar no coração, porque não sai verdade. Sai uma teoria fantasiosa de apenas o letrado. Mas melhor se eu fosse letrado, mas com toda a sabedoria de quem tem conhecimento. Aí é uma busca. Eu não falo isso de uma forma assim, de uma forma pessimista. Eu falo isso o quanto eu quero praticar mesmo, sabe? Ter coragem de pegar meus R$ 50 e aplicar naquele que está com fome. E saber assim, em algum momento
Deus vai prover. Não de forma indevida, mas saber que quando a gente se doa, a ajuda vem. Né? É igual nessa Ontem eu pandemia. estava... Fala, perdão. Desculpa, já Nessa ia... pandemia, eu falo isso tentando eu ouvir. A gente fica em casa com álcool em gel e lava tudo que chega e atende todo mundo de máscara, e tem que ser. Mas eu fico perguntando se nesse momento de março até agora, o que que eu fiz por todos que estão por aí? Quanta gente não tem álcool em gel, não tem máscara, tem que viver, tem que sobreviver. O que eu tenho tido coragem? Cadê o óbvio da viúva em mim? Porque a gente fica achando assim, aonde tiver uma moedinha eu vou ajudar. Não, não é essa moeda que Jesus se refere. É a moeda dos nossos talentos, que pode virar riquíssimos, mas que está pobre ainda na minha atitude. Está pobre no meu olhar para quem precisa, no ouvir quem se lamenta muito, mas que ainda é a forma de pedir ajuda. Aqueles que agem, como que está meu caminhar? Eu caminho em direção aos que precisam? Eu fico no meu conforto da sala esperando a pandemia passar. E quando passar, eu vou estar rico ou eu vou estar pobre? Eu vou estar rico com a obra da viúva para Jesus, nossa, Zé Cláudio fez alguma coisa. Ou eu vou estar pobrinho, rico para o mundo. Zé Cláudio não se contaminou e Jesus, nossa, não está feliz. Pois é, justamente. Ontem eu estava numa sala de espera, com o livrinho na mão, né, da Voz do Monte, que eu tô com pena de terminar. Tá chegando ao final e eu tô ficando com pena, sabe? Quando o livro é bom, você não quer acabar. Aí eu li uma frase que eu parei naquela frase e me impactou assim demais. E que eu já sabia, eu já tinha lido essa frase antes, mas ontem ela me tocou diferente. Que ele dizia assim: Deus é pai. Que pai ama aquele que odeia o seu filho? Pai da terra? Nenhum. Mas Deus ama a todos nós, até nós que nos odiamos mutuamente. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, né? Será que se eu tirar de mim para poder ajudar um irmão, Deus enquanto pai, imagina você pai, ver sua filha necessitada, ver uma outra pessoa que também não tem muito, mas tirar de si para ajudar a sua filha, José Cláudio. Que tamanho respeito, que você jamais vai deixar aquela outra pessoa sucumbir, jamais você vai deixar aquela outra pessoa perecer depois dela ter ajudado a sua filha tão amada, sabe? Então é essa certeza que a gente tem que ter, porque, meu Deus, quem ajuda os meus filhos, né? Todas as pessoas que passaram pela vida das minhas filhas até o nosso encontro e que conseguiram fazer com que elas estivessem bem, nossa, uma gratidão imensa e eterna que eu vou ter pro resto da minha vida. Então, assim, quando eu li isso ontem, eu falei assim, a gente realmente não pode ter medo. Eu estava lendo e pensando nessa passagem do óbolo da viúva. A gente não pode realmente ter medo, né? Porque se a gente ajuda um irmão e a gente sabe ser filhos do mesmo pai, não vai faltar pra gente também. É muito egoísmo nosso achar que farinha pouco, nosso pirão primeiro, gente. Não existe, a gente não pode mais ser assim, isso não existe. E esse óbolo não é uma moeda. Muitas vezes você fala assim, quando eu me aposentar, eu vou ter mais tempo para caridade. É tirar do tempo que você tem. Porque não é para tirar do que sobra. Tirar do que sobra da gente não faz sacrifício. Até o tempo que você doa com dificuldade, né? Estou acordando 7 horas da manhã, agora não é mais sacrifício para mim, mas assim, tem gente que pensa assim, nossa, mas é cedo demais. É o que você falou lá no início, né? Então eu estou dormindo há mais de 2000 anos para o Cristo, por que eu não posso acordar cedo hoje, né? É o tempo que você às vezes gastou com outras coisas, achando que não tinha tempo, e agora a gente sabe que tem. Então o óbolo não está só na matéria, está no que você tem de amor, né? Tem tanto amor às vezes para dar para os próprios filhos e aquelas outras crianças que você vê no sinal, você fecha o vidro e finge que não viu, né? Por que a gente não pode dar o que tem? Por que a gente só tem que esperar sobrar, né?
Quando eu me aposentar, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu tiver aposentadoria, quando a gente sempre fica esperando para frente, enquanto a gente sempre pode o hoje. É isso que eu estava pensando. Eu acho que é Cleusa, se eu não me engano, passou rápido aqui, tem hora que eu não consigo. Ela fala assim, que a mãe dela dizia que quem beija os filhos dela, a boca dela adoça. E é o que você acabou de falar. A Daisy comentou assim: essa angústia faz parte do cotidiano daqueles que, apesar das dificuldades, continuam buscando sua própria transformação. E o chorar faz parte. Pois é. É isso. A gente nem leu ainda a segunda parte, ó. E estamos aqui chorando. Deixa eu fazer uma pegada então no item 6 aí, para a gente ler? Pode ser? Isso. Então vamos lá. Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que gostariam por falta de recursos suficientes. A gente acabou dando spoiler, né? Comentando isso antes. E se desejam possuir riquezas, dizem, é para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até ser sincera em alguns. Será, porém, completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, prefira poder começar por fazê-lo a si próprio, proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, destinado aos pobres, o resto. Esta segunda intenção, que talvez dissimulem, mas que encontrariam no fundo dos seus corações, se o procurassem cuidadosamente, anula o mérito do intento, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, estaria em procurar o homem no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, seus talentos, os recursos que lhe faltam para realizar seus generosos propósitos. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios mais fáceis e mais rápidos de enriquecer, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma chance aleatória favorável, o recebimento de heranças inesperadas e etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem em pesquisas dessa natureza? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do espiritismo e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite que se comuniquem com os homens. São, assim, punidos pelas decepções. E aí ele cita aqui, que está lá também no Livro dos Médiuns, nos itens 294 e 295. E eu conheço uma pessoa muito querida, muito amada, que um belo dia, há muito tempo atrás, quando era jovem, uma cigana falou para ele que ele ia morrer rico. E ele segue correndo atrás dessa riqueza. Com já passados 80 anos, ele só pensa nisso, nessa riqueza que a cigana falou para ele que ele ia ter um dia. E aí eu paro, olho em volta dele e vejo assim, nossa, mas tem uma família bonita, tem netos, tem tanta gente, né? Tem tanta gente que o quer bem, tem saúde, tem lucidez nessa idade. Isso é uma riqueza tão grande, né? Mas ele segue procurando aquela riqueza. E diz assim, quando eu estiver rico, como aquela cigana me falou, eu vou ajudar fulano, aí eu vou ajudar meus irmãos lá de não sei de onde, né? Ou seja, já se passaram mais de 8 décadas. E essa riqueza material não é a riqueza, provavelmente, né? Que se é que houve uma profecia, não foi sobre essa riqueza material, mas ele está ainda preso, enclausurado nessa esperança. E, meu Deus, eu rezo muito para que desperte logo, né? Para isso, enquanto está no caminho, porque aí sim perceberá o quão rico é. Mas, enfim, cada um é responsável por si. A gente não tem como abrir a cabeça de ninguém, né? E botar lá dentro, infelizmente. Eu acho que a gente tem vivido, penso, né, que a gente tem vivido, justamente distraído ainda com as coisas do mundo. Viver no mundo sem ser do mundo. Mas a imaturidade em nós é muito forte. A gente vê isso, às vezes,
no próprio ambiente do trabalho, na família, quem tem família muito grande, principalmente. Como que a gente observa aqueles que investem especialmente na matéria, briga por qualquer pedacinho de terra. Se o vizinho adentrou um pouquinho do seu terreno, aquilo ao invés de ser conversado de forma fraterna, já vira uma briga, uma vingança, ou as pessoas até acabam tomando atitudes que geram mais prejuízo. Então, até que a gente sabe que é melhor ser agredido que ser o agressor. Não que Jesus ensina nesse sentido, deixa todo mundo bater na gente. Não é nesse sentido. Mas o que agride, o que é agredido precisa apenas perdoar. Mas quem agride, às vezes passa uma vida toda passando pela dificuldade daquele ato. Eu lembro que uma vez, Dora, sendo rapidinho na explicação aqui do exemplo, e nem é um exemplo para eu ficar aqui me fazendo como, sabe, algo não. Porque eles até falam que é bom a gente evitar falar de nós. Mas às vezes eu gosto de dar exemplo meu, porque são exemplos que eu sei, que são verdades de mim. Quando a gente fala do outro, é uma situação do outro, a gente só comenta. Então teve uma época que a gente estava passando aqui em casa, isso deve ter uns 15 a 18 anos. Um momento financeiro muito difícil. E aí a minha filha, que nasceu primeiro, ela já estava com seus 3 para 4 anos e a situação estava delicadíssima. E a geladeira tinha aí só pote de água. E aí foi engraçado na força de expressão. Ela abriu a geladeira, eu estava na cozinha e ela falou assim, pai, cadê meu danoninho? Aquilo naquele dia para mim, hoje pode ser algo bobo, simples, muita gente que pode ouvir, só de uma forma simples. Mas para mim, que já estava vivendo o quanto estava faltando o alimento físico, para mim estava dolorido ver uma esposa e uma filha nova faltando o básico. E aquilo me doeu muito, me doeu muito. Conclusão, eu fiquei triste com aquela. Falei para ela assim, filha, papai não teve tempo ainda, mas eu vou no supermercado. Eu fui enrolando ela com aquilo. Quando eu cheguei no centro espírita, naquele dia era dia de desobsessão, ninguém sabia dessa situação, porque a gente, às vezes, toda hora comenta com todo mundo a nossa situação. E aí, olha que interessante. Na reunião, desobsessão, de repente chega um espírito e começa a se referir a mim. E falar assim, ué, faltando comida? Agora você sabe, porque quando meus filhos passavam fome e eu chorava te pedindo, você nunca ligou. Vai te faltar mais. Isso vira assim, um aprendizado enorme para a gente. Porque isso passou, não sei se esse amigo me perdoa, mas a gente vai encontrando dentro da gente entendimento que é preciso. Meu Deus, tá muito cisco aqui em casa hoje. Tá terrível. A gente está entendendo, agora, assim, Deus. não falta à toa. As portas não fecham à toa. Mas o amor cobre sim a multidão de pecados. O amor muda o caminho. O amor gera o perdão que a gente precisa. E é preciso encontrar em Jesus a paciência, a resignação. Minha filha não passou fome, mas naquela fala eu aprendi muito, entendeu? Muito. E assim a gente vai entendendo que a doutrina é extremamente consoladora, de verdade. E eu nunca parei de estudar, de ajudar. E nunca faltou realmente o necessário na minha casa. Acho que esse irmão talvez tenha me perdoado. Mas como foi bom, eu agradeço a Deus as palavras dele, que doeu na época. Mas ele abriu uma série de portas imensa dentro de mim.
que talvez só a leitura do Evangelho não foi capaz. Deixa eu me explicar melhor. Foi capaz de me fazer, foi capaz sim, melhor explicando, que me fez entender que na agressividade daquele irmão, talvez ele não estivesse tirando de verdade o que me faltava. A lei de causa e efeito atuava de verdade. Ele só trouxe à tona o que eu mesmo fiz por mim. Não era ele que tirava o alimento da minha geladeira, mas era eu por falta de merecimento na lei de Deus, que na questão 621 diz que está escrita na nossa consciência. É eu que fui vendo a lei de causa e efeito atuando. Na Mas verdade, ele foi muito perfeito, né? Porque ele te tocou profundamente. Com certeza. E para mim virou um amigo que eu espero um dia poder reparar. Poder não só encher a despensa dele de alimento, mas abrir o coração dele e encher o coração dele de alguma coisa. Ou talvez aprender com ele, que já deve ter aprendido mais do que eu, e quem sabe nessa troca aí a amizade vem como filho, ou vem como filho dele, ou como marido, mulher, esposa, sei lá o que a gente pode vir, mas seja lá o que vier, que Deus esteja junto, ajudando essa reparação bonita, para esses óvulos começar a virar realmente riquezas de comportamento, de perdão verdadeiro, de quebrar as correntes e virar realmente o abraço da fraternidade, o abraço de quem se perdoa de verdade, quem perdoa o outro de verdade. É isso aí. Só pegar um papelzinho aqui. Eu acho que eu vou enxugar minha lágrima no rabo do gato aqui, porque eu tô sem papel. Minha esposa está aqui ouvindo, e é muito feio chorar na presença da esposa, sabe? Fica parecendo um homem mole. Mas eu vou brigar com ela, porque ela não limpou o teto, tá com muita poeira. Você quer ler o último parágrafo ou quer que eu leia? Eu leio se pior, é porque quando as lágrimas vêm, dificulta ler. E esse óculos está longe para perto. Eu fico tentando, por isso que às vezes eu fico assim, tentando ver, sabe? Porque assim não enxergo ninguém. Então, vamos lá, Eu vou pode ir, até querido. agora estar fazendo. Eu vou fazer um óculos só para perto, porque até para o trabalho está me incomodando. Eu trabalho muito assim, sabe? Tentando ler. Aí está me dando muito dor no pescoço. Mas vamos lá, a gente vai ler agora aqueles cuja intenção, não é isso? O último parágrafo, né? Exatamente. Aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal, deve se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óvulo do pobre, que dá se privando, pesa mais na balança de Deus do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência. Mas se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, Me desculpa. Ai, eu tive um acesso de riso porque os gatos começaram a ficar com ciúme. No meio da sua leitura, eles se estapearam aqui no meio da câmera. Me perdoe. eu ouvi um barulho, mas tem vindo assim, tem visto eles passarem. Eu falei, não, até os gatos estão se evangelizando. Mas estão precisando, porque esses dois brigam demais. Vamos, perdão. Pode seguir, meu amigo. Me desculpe. Tem ciúme mesmo. Aliás, não é senão com o ouro que se pode. A gente ri, a gente chora. Isso. Não é bom, um sorriso. Eu costumo usar atualmente que o sorriso abre portas que a tristeza houvera fechado. Meu Deus do céu, como é bom ouvir isso. E a gente precisa aprender a sorrir, mesmo quando está doente, sorrir, está na pandemia, sorria. Sabe, tá faltando alguma coisa, sorri, que Jesus está ali, te dando o que a gente precisa agora. Né? Aliás, não é assim, não. Ouro que se podem secar as lágrimas. Essas lágrimas estão escorrendo das nossas vistas. E é preciso ficar inativo por não o possuir. Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões, o que a gente estava falando.
e as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém tendo o livre gozo de suas faculdades que não possa prestar um serviço qualquer. Isso que você comentava lá antes. Dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. A falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte. Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Meu Deus. Vê isso, Dom, encontrar em nós tudo que a gente precisa e que a gente acha que não tem. Temos, inclusive, nessa hora, o conforto, você vê. Somos eu, você, mais 40. Quer dizer, somos 44 pessoas. Como está a vibração de nós? Quem está agora chorando com a gente, quem está agora, mesmo não chorando, mas vibrando e desejando, que fornalha nesse momento estamos vivendo, expandindo de cada um de nós os óbolos para chegar em casas que vidas estão sendo ceifadas, mas que a gente está, sem perceber, ajudando. A espiritualidade pode estar tirando de nós o ectoplasma, tirando de nós as vibrações melhores e levando nas casas onde o desespero está intenso. Porque mesmo a gente fique sabendo que a morte é só uma passagem, mas dói. Ainda dói muito perder um familiar querido, perder um filho, perder um esposo, uma esposa, isso dói ainda. Se até Jesus chorou lá na questão do Lázaro, por que a gente não choraria? Com Então, assim, certeza. às vezes a gente pensa que só está participando de uma live, ocupando um tempinho de 1 hora, de 7 às 8, mas nessa hora a nossa postura, a nossa ajuda está muito maior. E aí é ajuda sem selfie, é ajuda de ajudar sem saber a quem, é ajuda de saber que talvez minha vibração acalentou o coração de alguém, porém eu nem sequer me dei conta. Aí, quem sabe um dia desencarnando, a gente vê alguém, pelo menos foi Bezerra de Menezes desencarna e viu a multidão e não sabia que eram aquelas pessoas. Dizem para ele, todos que você ajudou na Terra. Talvez possa aparecer mas para mim já vai estar ótimo. Olha, aquela live que você fez com a Dora, quando você chorou, fez lágrimas, mas trouxe alegria no coração de alguém. Se tiver me esperando, eu vou ficar muito grato, Dora. Muito grato. Com certeza. Nossa, mãe. Muito. Como foi rico hoje estar com você, José Cláudio. Muito obrigada. Olha, eu já tinha estado com você presencialmente na Suave Caminho, mas é incrível como agora eu me sinto uma amiga íntima, sabe? Eu tenho vontade de atravessar a tela e te dar um abraço, de verdade. E como que eu quero muito, né, que essa amizade se fortaleça. Você tem sido alguém, assim, que me inspira muito, viu? Então, meus parabéns aí pela sua fala hoje, por ter trazido o açúcar para esse cafezinho dessa manhã. Estou muito feliz. Muito obrigada. É recíproco tudo isso que você está falando, tá ok? Você vai ter algum tem... tempinho? Tem sim. Tem 7 minutinhos aí. Pode encerrar, meu amigo. Tá, eu vou ler aqui, então, um poema de Casimiro Cunha, que fala sobre Entre Nós. Aí ele diz assim, foi por Chico Xavier, essa psicografia. Então, esse poema muito lindo é Entre Nós. Coração que não se abre, a sementeira do amor, não guarda com segurança a luz do Consolador. Muita leitura sem obras, de ensino e consolação, traz a flor parasitária da inútil conversação. Desalento choramingas, em pranto sempre a correr, expressa frequentemente muito serviço a fazer. É engraçado que o poema vai dizendo sobre justamente esses óbulos do nosso esforço, coração, muita leitura, desalento, comentários. Então, assim, o quanto a gente vai aprendendo com esse poema, que os nossos talentos são os nossos óbulos. Comentários contra ingratos, verbo amargoso e violento, são tristes revelações no anseio de isolamento.
Discurso sem caridade, fraternidade sem portas, tribunas que não amparam, são sinais de fontes mortas. Fadiga de todo instante, chorosa, escura e sediça, traduz sem contestação fragilidade e preguiça. Cabeça muito ilustrada, sobre a vida em calmaria, é uma lavrada em ouro, muito nobre, mas vazia. Entusiasmo eloquente, sem atos de amor cristão, é fogo de palha seca, em bolhas de água e sabão. Sublime conhecimento, distanciado do bem, é tesouro enferrujado, que não ajuda ninguém. Banquetes da inteligência, sem Jesus suprindo a mesa, são brilhos da força bruta, em pedras da natureza. Casimiro Cunha. Eu Entre sou nós. apaixonada por ele. Ele é fantástico. Muito Eu obrigada, não querido. conhecia Casimiro Cunha e atualmente tem vindo, de vez em quando, poesias dele. Eu tenho achado assim, falei, nossa, por que eu não conhecia ele antes? Se eu Ele é conhecesse maravilhoso. Casimiro Cunha antes, eu acho que eu teria sido muito mais poeta, porque quando eu conhecia minha esposa, a gente começou lá, eu falei, meu Deus, como que eu vou conquistar essa mulher? Aí eu virei para ela numa festa e falei assim, olha, para você ver que eu não fui nada poético, e ela está aqui me ouvindo. Depois eu pedi para ela mostrar o rostinho dela. Aí eu virei e falei assim, ó, eu não sei fazer galanteio, eu não sei falar, envolver, eu não sei mentir, eu vou ser muito sincero, eu tô afim de você. E ela começou rindo. E ela ria, ria, ria. Aí eu falei, pronto, já era. Perdi a namorada que eu nem comecei namorando ainda, antes do... Aí depois que ela riu bastante, eu já desesperançado, eu falei assim, tá, você tá rindo até agora. Ela falou assim, não, é que eu também tô afim. Eu falei, meu Deus! Mas se eu tivesse conhecido o Casimiro Cunha, e se eu tivesse conhecido a doutrina espírita de uma forma melhor, que eu estava há pouco tempo espírita, eu acho que eu teria sido mais poético na minha fala e não tão pedregoso naquele momento. Eu estou afim de você. Que falta de poesia faltou nesse vídeo. Mas foi assim que conquistou. Venha cá Sim, também. para nós nos Exatamente. vermos. Bom dia, Bom Dora. Tudo bem? Que linda! Bom dia, querida. Seja bem-vinda ao café. Eu vi que você estava aí nos bastidores, secando as lágrimas do meu amigo. Você também é linda, eu falo sempre ali. Gente, ela é muito linda. Eu gosto Bom muito de dia. você. Participe conosco da prece. Senta aí com ele para ouvir a prece do seu esposo. Vamos lá. Ui, quase caí aqui, Dona. Sem problema. Só virar de volta a tela aí. Caiu? Aí, Não, isso. desarrou. Vou fazer a prece então. Por favor. Tá ok. Deus, Pai de amor e bondade, nesse momento que finalizamos apenas o espaço da live, mas que ela continuará no decorrer de todo o nosso dia. Porque Jesus não faz parte apenas de um momento, Jesus faz parte de cada segundo de aprendizado em nossa vida. Esse mestre amado que nos deixara um legado de tanto amor, nos ensinando que o mais forte nem sempre é aquele que vence a briga, mas é aquele que emudece em si toda a violência para continuar no esforço hercúleo de amar aqueles que precisam. Ser conosco, Senhor, nos alimentando do teu amor, para que o estudo do Evangelho não vire apenas letra morta, mas ensinamentos que nos fortaleçam na caminhada redentora, nesse mundo de prova e expiação, em que muitas vezes se sente tão pequeno, mas quanta diferença faremos na vida de alguém, mas se não podemos fazer na vida de ninguém ainda, que possamos fazer pelo menos na nossa vida. Fazei com que nossa existência venha valer a pena, que cada atitude nos fortaleça e nos ilumine. Ampare a todos que participaram dessa live,
Amparo envolvendo seus familiares, sua vida, sua parte financeira, sua parte amorosa, sua parte familiar, enfim, dê a todos nós, Senhor,